Olá, boa tarde a todas e todos. Nesse momento, iniciamos a nossa live, agradecendo a todos vocês que nos acompanham. Nós queríamos também agradecer, porque tivemos mais de 6.000 inscritos e nós estamos muito felizes por conta disso. Eu sou a Carla Toquetti, eu sou professora da pós-graduação em alfabetização no Instituto Veracruz. E essa é a primeira de uma série de 2 lives sobre as práticas de alfabetização no contexto remoto, uma supervisão com Thelma Vaz e Regina Scarpa. Bom, eu vou começar apresentando então o Instituto Veracruz. O Instituto Veracruz é localizado aqui em São Paulo, é uma instituição de ensino superior com foco principal em educação. Na formação inicial, oferta o curso de pedagogia e o Instituto oferta também um conjunto de 5 cursos de pós-graduação. O de alfabetização, de literatura para crianças e jovens, o de didática da matemática, educação e desenvolvimento na primeira infância e relações interpessoais. E um curso de especialização de formação de escritores. Além disso, o Instituto conta também com uma área de formação continuada, com programações semestrais de cursos, palestras, oficinas e de assessoria a redes públicas de ensino e escolas particulares. Bom, essas 2 lives são uma produção do curso de pós-graduação em alfabetização, relações entre ensino e aprendizagem, foram concebidas e elaboradas pelas professoras do curso, eu, Carla Toquetti, a professora Cristiane Pelissari e a professora Marli Barbosa. Essas lives, elas foram organizadas a partir de uma proposta de supervisão do trabalho de 2 professoras que abriram as suas salas de aula para um diálogo sobre o ensino e a aprendizagem das práticas de leitura e produção escrita nesse contexto remoto. Então, hoje, nós teremos a professora Karina Santos da Silva, que abre sua sala de aula do primeiro ano para uma reflexão sobre o trabalho com o sistema de escrita. Na próxima semana, na terça-feira, no dia 30 de junho, nós teremos um novo encontro com a professora Rafaele Vicentim, que abre as portas não de uma, mas de 2 salas de aula, porque a professora Rafaele é professora de 2 turmas de segundo ano, da Rede Municipal de Ensino aqui de São Paulo, e nós vamos discutir sobre as práticas de produção de texto com essas turmas. Bom, a proposta dessas lives é que a gente abra um espaço de reflexão para pensar em algumas questões. Então, uma das questões que nós levantamos é pensar como garantir as melhores condições para que as crianças continuem avançando em seu processo de alfabetização. Discutir a presença das 4 situações didáticas fundamentais, a leitura e a escrita pelo professor e a leitura e a escrita pelo aluno. Como garantir a interação como uma condição para ajudar os alunos a avançarem nos seus conhecimentos sobre a língua escrita. E também pensar em como manter uma oportunidade da interação entre os pares, a interação com o professor durante esse ensino remoto. Para a supervisão desse trabalho, né, do trabalho das 2 professoras, nós teremos a presença das nossas queridas Thelma Vaz e Regina Scarpa. Thelma Vaz é doutora em Psicologia da Aprendizagem pela USP, é a principal referência em alfabetização construtivista do Brasil, autora e supervisora dos programas de formação de professores alfabetizadores, o PROFA, no MEC, o Letra e Vida e o Ler e Escrever, aqui em São Paulo, na rede estadual. A Regina Scarpa é doutora em Educação pela USP e diretora pedagógica da escola e do Instituto Veracruz. E quem abre a sua sala de aula hoje é a nossa querida professora Karina Santos da Silva. Karina é pedagoga, é mestre pela Unicamp, com a pesquisa Tecendo Sentido sobre uma Escola Pública na Favela Real Parque, Narrativas, Experiências e Resistências. Foi nossa aluna na pós-graduação em alfabetização, aqui no Vera, e investigou sobre pontuação e textualidade. A Karina foi orientada pela Thelma, e hoje a Karina é professora alfabetizadora na Escola Ateliê Escola Caia, e além disso, a Karina é liderança comunitária da favela do Real Parque e integrante da coletiva Fiandeiras. Karina, muito obrigada por você estar aqui hoje com a gente, abrindo a sua sala de aula e compartilhando o seu trabalho. Obrigada, gente. É com grande alegria
que eu estou aqui, né, participando da live, viva, né, comemorar e celebrar esse momento especial. Embora seja um momento também bem difícil, né, com relação a tudo que estamos vivendo, a pandemia, a educação, como está a situação, mas quero agradecer o convite, o desafio aí posto, estar aqui agora com a Thelma, com a Regina. Também quero agradecer ao público presente, um agradecimento super especial às professoras e professores, né, de todo o Brasil, professores e professoras periféricas, os professores das comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas, do campo, da cidade. Sabemos que a luta aí na área da nossa profissão é muito grande e veio muito antes da pandemia, né? E seguimos firmes no trabalho. Podemos começar no próximo slide, nesse slide. O que eu preciso dizer agora, quando eu estava fazendo o planejamento dessa apresentação, veio uma vontade muito grande de contar muitas coisas para vocês, todos. Mas também sei que o tempo é bem curto, né? E ao mesmo tempo, usar desse tempo curto com calma e paciência para poder conectar vocês ao meu trabalho, né? A minha trajetória profissional e também a minha trajetória de vida. E eu começo dizendo isso porque esse tema, alfabetização, é um tema que passa por esses lugares, passa pelo lugar da minha experiência profissional, da minha trajetória profissional e acadêmica, mas também passa pelo lugar da minha história de vida. Então, por isso que a alfabetização é um tema muito especial para mim e para toda a minha família também. Minha mãe é uma das pessoas também muito importante nesse meu processo. Desde muito pequena, ela ensinou que a educação seria um caminho, né, de colocar os próprios filhos aí em outras condições, mesmo elas não sabendo ler e escrever, ela é a nossa mestre aqui, importante, e por isso que esse tema é tão apaixonante para mim, tão emocionante de estar aqui. Eu sou professora do Ateliê Escola Caia, minha turma é uma turma de primeiro ano. Atualmente, essa turma que eu peguei esse ano tem 18 alunos. Em outros momentos, né, em anos anteriores, essa turma também já foi composta por 20 crianças. Podemos seguir no próximo slide. Enquanto vai aparecer no próximo slide, é importante eu contar para vocês um pouco sobre o Ateliê Escola Caia. O Ateliê Escola Caia faz parte do Instituto Acaia, é um instituto que ele surgiu em 1997, mas a fundação dele aconteceu em 2000. Ele está localizado na zona oeste de São Paulo, no bairro da Vila Leopoldina. Atende as famílias moradoras das favelas da Linha, da favela do 9 e do Singapura, Madeirite. Importante dizer que essa escola que eu atuo, ela é uma escola de tempo integral. As crianças chegam a partir das 7 horas da manhã. Nessa escola tem várias oficinas organizadas por ateliês de arte, de música, de canto, estilogravura, experiências científicas com as crianças também, rodas de leitura, e tem também a parte que eu estou diretamente envolvida, vinculada, né? É o primeiro ano, e essa escola, ela tem do primeiro ano ao 7º ano, atualmente, é uma escola
de um experimento aí bem importante, bem especial, né? Uma escola nova. Se a gente for pensar no tempo aí de abertura da escola como escola. Uma outra coisa muito importante para falar, que vai aparecer aí no meu trabalho, é que quando eu falo dessa escola, eu preciso também falar das condições que essas famílias, né, vivem. E quando eu estou falando dessas famílias, eu não estou falando delas isoladamente, né? Na verdade, as condições que elas vivem hoje, né, de desigualdade social, desigualdades educacionais, desigualdade racial, é um conjunto aí de fatores que reflete a nossa sociedade. E eu acho que seria muito importante eu colocar aqui para não correr o risco de criminalizar, né? Ou criminalizar a pobreza, né? Assim, que é um risco muito sério e que eu, como professora e também moradora, né, da favela do Real Parque, e já escutei muito, e eu acho que isso tem que ser colocado de uma forma bem respeitosa, entendendo que essa realidade está vinculada a essa sociedade que a gente vive, né? Então, são famílias que vivem uma situação muito complicada, né? De desigualdades, e buscam ativamente, né? Soluções para resolver aí os seus problemas, são produtoras de conhecimentos, e mesmo diante hoje, né, da pandemia, que nós sabemos que nas grandes periferias, nas favelas, a ausência, né, de cuidados com nossa população é tremenda. O que infelizmente tem chegado é a ação da polícia, mas é importante dizer aqui que a escola foi criando condições para que o trabalho continuasse, mesmo com a escola fechada, né? Podemos passar para o próximo. Eu trouxe essa imagem para vocês, eu gosto muito dela, para poder contar um pouco como que foi o momento que a gente precisou fechar a escola, devido à pandemia, né? Foi tudo muito rápido, como foi para muitos, né? Para toda a sociedade. Tivemos que fechar rapidamente a escola, e antes desse fechamento, nós tivemos que toda a equipe, né, de professores, toda a comunidade escolar teve que organizar materiais, organizar de forma emergencial, né, um conjunto de materiais que não estava vinculado só a materiais pedagógicos, mas que pudesse garantir minimamente um acolhimento dessas famílias e dessas crianças que estão, né, dentro de casa nesse momento. E sabemos que muitos direitos não são garantidos, né? Como mesmo uma moradia digna, né, a saúde. Então, a escola organizou, né, um kit de alimentação, uma cesta básica, um kit de higiene, e junto com esse kit todo, também um kit aí que a gente começou a chamar de um kit pedagógico, e eu precisei, como professora do primeiro ano, pensar, e agora, o que eu vou fazer, como eu vou organizar esse material, sabendo que essas crianças vão receber esse material em casa, estarão com a família produzindo isso, como que eu organizo tudo que já estava previsto e planejado desde o ano passado, como eu reorganizo todo o meu material. E aí, eu fiquei em busca de um fio condutor, né? Que fio que eu poderia construir nesse caminho que pudesse me ajudar a as crianças receberem este material de uma forma que elas pudessem se ver nesse material, que as famílias também pudessem ter esse contato dessa experiência
dessa curta experiência que essa turma do primeiro ano teve comigo, de menos de 1 mês e meio. Então, eu estava num processo de construção de vínculo com a turma, eu estava no processo de mapear todas as dinâmicas de amizade da turma, porque é uma turma que já estudava na escola, na educação infantil, né? Então, eles já eram ali um grupo constituído e eu, como professora, estava chegando a este grupo. Então, eu estava exatamente nesse momento. E o que eu encontrei como caminho, né? Fiz as adaptações necessárias ao projeto, e aí eu busquei nos registros que eu fiz, nesse curto tempo que eu consegui trabalhar em sala de aula, nas fotografias, num projeto que a gente tinha iniciado. Podemos passar para o próximo. Um projeto relacionado a essas duas fotografias, eu gosto bastante delas, Meu Cabelo e Minha História. E aí traz um pouco aí a realidade aí que normalmente eu vivencio com as turmas que chegam para mim de primeiro ano, que é a relação com as identidades, né, das crianças negras, das crianças não negras, das suas, né, aquele brilho no olhar que todas essas crianças trazem aí para a gente, com muita intensidade, com muitos desafios, né? E aí eu busquei um pouco nessas rodas de conversa que surgiram há alguns anos já na minha atuação de primeiro ano, sobre as identidades, a valorização aí da autoestima das crianças, que eu sempre me deparei muito nesse processo de que eu precisava trabalhar, né, alfabetizar a turma e lidar com coisas que iam parecendo que também estavam vinculados a essa turma, né, que estavam comigo, como, por exemplo, uma das coisas que aparece muito e que, se eu não cuidar disso, desse aspecto, fica difícil a continuação do trabalho, é, de fato, a questão da autoestima, da valorização do saber das crianças. Então, podemos passar para a próxima foto. Que essas duas imagens também eu acho que são bem importantes para mostrar aí como foi bem o início do trabalho. As crianças começaram a construir um mural de fotografias, e essas fotografias elas foram bem especiais, porque quem selecionou as fotos, as imagens, numa aula individual comigo, foi a Ana Beatriz, uma das meninas super inteligente, super amiga de todo mundo, e que eu vi no primeiro dia de aula que precisava ali uma conversa ali direto com ela, para ela poder colocar mais ainda esse brilho dela para toda a turma. Então ela fez as escolhas das fotos, e aqui mostra um momento que é um cantinho que eles estavam decidindo o nome para esse cantinho, que nome que ia ter esse espaço. Isso não tinha sido decidido ainda, porque estava super em processo. Podemos passar para a próxima. Aqui é um outro momento também, que aparece essa brincadeira de cuidado, de autocuidado, dos meninos envolvidos, né? Que chamou, foi um envolvimento de toda a turma, com essas fotografias escolhidas pela Ana Beatriz, que teriam outros processos depois, outras construções, e que aí chegou o momento que a escola precisou ser fechada. E aí foi um momento que olhando para essas fotos eu até me emociono, que eu tive que rever todo o trabalho e pensar aí nesse novo fio condutor. E como fio condutor, como eu tinha dito antes, eu fiz essa escolha, né, de investir muito em tudo que eu tinha de fotografia das crianças. Depois eu tive que fazer uma outra escolha de acreditar de todo o trabalho, todo o investimento que eu tinha feito inicialmente relacionado ao trabalho com nome próprio. E aí eu acreditei nisso para seguir o trabalho dessa forma, as crianças em casa e eu na escola.
Eu acho que agora a Regina, né, vai falar. Karina, obrigada pelo seu depoimento, por você compartilhar um pouco do seu trabalho. Você disse que ficou emocionada e nós ficamos junto, ouvindo você, né, nos aproximando do seu trabalho. E você trouxe uma questão importante, que é como garantir as condições, como criar essas condições para que o trabalho continue. E eu queria pedir que a Regina, então, falasse, comentasse um pouco sobre esse contexto, né, tão singular que a Karina contou para a gente. Microfone. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu gostaria de começar fazendo alguns agradecimentos, especialmente à professora Karina, que se preparou com todo cuidado para esse momento de supervisão pública, né, Karina? Agradecer a nossa tão querida mestra, Thelma Vaz, desejando muitas felicidades e muita saúde, aproveitando que ontem foi aniversário dela. Parabéns, Thelma. A Cris, a Carla e a Marli, pela iniciativa dessa live, todo o empenho para que a gente planejasse, pensasse da melhor maneira possível como trazer essa reflexão sobre a alfabetização para todos nós. A área de tecnologia da informação do Veracruz, que também não poupou esforços e fez reuniões para que tudo desse certo e tomara que dê, né? Continue dando tudo certo aqui na tecnologia. E agradecer a presença de todas vocês e todos vocês que estão aqui conosco, né? Eu acho que nesses primeiros momentos aí, tendo a satisfação de ouvir a professora Karina, né, ela traz uma série de questões que foram as nossas questões aqui no Veracruz, assim como devem ter sido as questões de muitas de vocês e muitos de vocês que estão nos ouvindo, né? Primeira coisa, assim, como é que a gente mantém o vínculo das crianças com a escola, né? Numa escola virtual. Como é que a gente faz isso, né? Tanto na escola particular, mas especialmente na escola pública, cujas famílias, muitas vezes, não estão de posse das melhores ferramentas e equipamentos tecnológicos para sustentar essa escola virtual, né? Como é que a gente vai manter as crianças envolvidas, né, nas práticas de leitura e escrita, nessa fase inicial da alfabetização, para que elas possam continuar avançando e refletindo sobre o sistema de escrita, né? Como é que a gente pode puxar os fios de uma narrativa que, como a professora Karina estava nos contando, tinha apenas se iniciado, né, no ano letivo, fevereiro, março, o que dali, que já estava sendo construído com as crianças, a gente poderia puxar para que essa escola virtual não fosse uma completa descontinuidade do trabalho pedagógico, né? Porque seria mais difícil ainda construir esses sentidos com as crianças, né? Como no trabalho virtual garantir as interações de professores com crianças e entre crianças, que é uma das condições didáticas fundamentais para a reflexão sobre o sistema e para o avanço nos conhecimentos das crianças sobre a escrita, né? Outra pergunta que nos deixava sem chão, assim, quando se pensava em alfabetização, né, à distância, como lidar com as famílias como mediadoras dessa relação, né?
das crianças, com os seus professores e com os colegas, né? Enfim, eram tantas perguntas, né, sem respostas, e aquilo que a Karina vai nos mostrando é assim, o quanto que numa perspectiva, né, na nossa perspectiva construtivista da alfabetização, né, e da aprendizagem de um modo geral, a busca de sentido é a bússola ética, né, é aquilo que nos guia. E isso é muito diferente de uma série de atividades descontextualizadas e isoladas para ocupar o tempo das crianças, né? Então, Karina, vamos continuar aí, eu vou devolver a bola para a Carla, que a gente quer saber mais. Obrigada, Regina. Regina, você trouxe contribuições muito importantes, né? E quando você fala sobre manter os fios conectados, né? Diante de tantas questões que foram colocadas com essa situação, né? Do contexto remoto, abre um bom espaço de reflexão e nós vamos, então, ver como a Karina foi encontrando respostas e encontrando caminhos possíveis, né, diante dessa situação, para que as crianças continuassem aprendendo, esse vínculo com a escola pudesse continuar sendo fortalecido. E a gente quer te ouvir, Karina, vamos lá. Eu acho que é muito importante eu retomar essa questão que a Regina colocou, né, de como lidar com as famílias, né, agora nessa situação, né, elas são as mediadoras, né, porque é importante a gente entender que as famílias não podem ser olhadas como 100% responsável por essa atuação agora, né, e que essa mediação é importante e que não substitui, né, a atividade aí profissional, né, dos professores e professoras, né, mas que nós, as escolas, possam orientá-las, né, para conseguir fazer esse acompanhamento, ter esse cuidado, esse olhar para esse momento que o que eu precisei fazer foi fazer um mapeamento muito cuidadoso de quais eu tinha que rever o momento ali da forma que eu estava trabalhando. Naquele primeiro momento, como eu contei para vocês, aquela coisa emergencial, fecha tudo, organiza material, envia. Estamos nesse processo também ainda, mas também a gente está embarcando no novo processo, que é esse experimento que eu vou apresentar agora aqui para vocês, que é embarcar nesse processo de que, bom, e agora, né? Ficamos aí um tempo nesse emergencial necessário, importante, que tem que acontecer. E agora, como que eu continuo isso? E aí, junto com a minha coordenadora, eu pensei numa possibilidade de fazer um atendimento individual, inicialmente, com as crianças da minha turma. Mas para acontecer esse atendimento, eu precisei fazer esse mapeamento de quais tecnologias essas famílias têm acesso. Quais são essas tecnologias? Que aplicativos do celular são mais usados? Qual é a mais democrática? Para eu conseguir iniciar essa nova fase desse trabalho, né? E aí, nesse mapeamento, eu vi que o WhatsApp é a ferramenta aí que todas usam, com autonomia, né, com tranquilidade. E nesse mapeamento, então, eu decidi que seria esse caminho, né, usando este aplicativo aí para fazer esse novo momento, entendendo todos os limites que se tem, se a gente for comparar com outros aplicativos, né, que a gente sabe que tem avanços aí melhores de qualidade de imagem, qualidade de som, de possibilidade de eu poder fazer várias coisas ali enquanto eu estou fazendo a aula. E lá no início da minha apresentação, né, estava relacionada a desafios e possibilidades, porque eu fiquei pensando, bom, o desafio está posto, né? O limite está colocado, então eu quero ver as possibilidades. Quero ver esse ponto aí de luz de continuar o trabalho. Fiz as primeiras ligações para as famílias, para algumas famílias, porque é um projeto experimento, é um piloto ainda. Foi esse combinado que eu fiz com a minha coordenadora, que seria uma coisa ainda menor e aos poucos iam se estendendo.
essa ligação foi uma ligação um pouco para fazer esse combinado dessa aula, que está tendo um formato de agendamento, uma aula agendada, considerando a rotina também de vida da família, para ajustar esse tempo dessa aula, né, de ensino remoto, né? Então, não tem momentos que essa aula dura 20 minutos, tem momentos que ela dura 40 minutos, dependendo da situação que eu planejei. E isso tudo é antecipado para a família, é combinado. Eu faço uma orientação de que materiais tem que estar separado, né, como que adulto pode me acompanhar, entendendo que esse acompanhamento é uma interação importante comigo, mas é também um momento para deixar essa família tranquila, ficar leve a situação, né? Poder dar risada, poder perguntar, não entendi, porque eu estou entrando na casa, né? Dessas famílias, na casa dessas crianças, na intimidade dessas crianças. E como que eu faço isso de uma forma respeitosa? Então, isso sempre fica na minha cabeça, né? De como entrar nas casas. Até porque, como eu disse inicialmente, essas famílias, elas estão tendo que lidar, né? Com a subsistência, tendo que lidar com as preocupações do trabalho, se conseguiu o trabalho, se perdeu o trabalho, se foi redução da carga horária de trabalho, e tendo que lidar com essa preocupação enorme que todas estão tendo da educação dos filhos, né? Esse valor, né, que se tem. Então, a atividade que eu vou apresentar agora para vocês é essa atividade de produção de legenda, que teve um propósito didático, né? Que tem um propósito didático como promover situações de reflexão sobre o sistema escrita e aspectos envolvidos na produção de legendas, um propósito comunicativo de produzir um mural digital com fotos da turma, legendadas por eles, pelas crianças. E por que esse mural digital, né? Conversando com as crianças é muito gostoso de ouvir, porque eu tive que retomar esse mural que eu apresentei para vocês na foto, e quando eu retomei, lembra como a gente fez o mural? A gente ia conversar mais, ia decidir o nome, ia depois ver que lugar que poderia pôr na escola. Teve uma roda linda, assim, sobre isso. E aí eu tinha que apresentar essa nova forma, né? Como falar de mural digital para criança, né? Então, foi bem curioso esse momento, bem interessante, bem envolvente. O contexto de produção, né, desse mural digital. Eu fiquei pensando, bom, o que vai ser produzido? Legendas para a foto da turma. Para quem? Que foi essa uma boa conversa também. Para todo mundo. Manda para todo mundo, mas para todo mundo quem? Eu acho que só para as famílias. Ficou nessa discussão de, bom, para as crianças que eu consegui fazer, então elas falaram, não, vamos mandar para as famílias, né? E os colegas da escola. E aí, qual seria esse portador? O mural digital. E que eles estão chamando de mural para mandar no celular. Né? Então, essa palavra digital não pegou ainda muito na turma, né? Em algumas crianças, mas eles estão entendendo que é um mural que manda pelo celular. É isso. Local dessa circulação, né? Como eu já disse, já antecipei no grupo de WhatsApp da turma. Podemos passar. Bom, eu separei aqui um protocolo da atividade. É um trecho, porque o protocolo é maior que isso, eu precisei fazer um recorte. E é um trecho de uma aula que eu estou conduzindo com o Carlos, que vai produzir uma legenda de uma foto que é escolhida por ele. Antes dessa aula, nós tivemos uma aula anterior, que foi uma aula que a gente analisou outras legendas, outros materiais, né? Uma aula para modelizar aí a criança, o Carlos, no caso. Então, teve esse momento. E eu vou ler um pouquinho o trecho para vocês, que eu separei. Protocolo da atividade. Eu vou tomar um golinho de água. Vamos lá. Então, eu relembro com ele a atividade, né? Professora, você lembra que na aula passada mostrei para você 3 fotos das suas professoras? Uma foto minha, outra da Andressa e também da Sofia. O Carlos. Lembro sim. Você estava com um livro na mão. E eu confirmo. Isso mesmo. Tinha alguma coisa ou um texto escrito junto à foto? E o Carlos me responde. Tinha, Pro. Na sua foto, na foto da Sofia e da Andressa.
vocês estavam mostrando o que estão fazendo em casa, que essa era a nossa conversa, o que a gente está fazendo em casa nesse momento de trabalho à distância. Eu questiono ele. Como você ficou sabendo dessa informação? Esqueceu? Ele me responde. Esqueceu que você leu tudinho? Eu questiono novamente. Por que você acha que eu precisei escrever aquela legenda? E ele me responde, o Carlos responde, para contar para mim o que você, a Andressa e a Sofia estão fazendo. Em um outro momento do trecho, eu volto a questionar o Carlos. Quem está na foto? Nesse momento, ele já escolheu a foto com a família. A mãe estava acompanhando, a Márcia, e aí ele tinha acabado de escolher a foto. E eu pergunto para ele, quem está na foto? E o Carlos responde, o Kenzo e o Lorenzo. Eu questiono novamente, o que estão fazendo? O Carlos, ele responde, eu acho que eu lembro. E a mãe participa, me ajudando nesse momento. Qual é a lição, filho? E o Carlos responde para a mãe e para mim ao mesmo tempo, fazendo lição. Estão na sala de aula, acho que é o dia da roda dos penteados, nas práticas de linguagem. E aí a gente já começa a seguir aí nesse protocolo. Eu confirmo, né? Muito bem. Você acha que as famílias dos seus amigos vão saber o que você falou? E o Carlos me responde, só se elas estudassem na nossa sala, né? E a família toda entra em muitos risos, né? Porque como assim? Todas as famílias estudando dentro da sala do primeiro ano, o que seria isso, né? E aí é um momento muito descontraído de todo mundo em casa. E eu continuo com as minhas intervenções e perguntas, né? Agora me diz, sem pegar no lápis ainda, o que você vai escrever? Vamos pensar. Como podemos começar? E o Carlos começa a me responder. Eles estão na lição. Eu questiono novamente. Eles estão dentro da lição? Risada novamente. A casa toda para e começa uma risada gostosa, descontraída. Não estão dentro da lição. Eles estão fazendo. E eu confirmo, então, né? Então, vamos lembrar como ficará. Confirme e já começo a trazer novamente a questão de o que vamos escrever, né? E o Carlos, eles estão fazendo... E para um pouco, eu questiono novamente, fazendo o quê? O quê? Eles estão fazendo a lição. E eu questiono novamente, quem são eles? E o Carlos, o Kenzo e o Lorenzo. Você acha que é legal colocar o nome deles na legenda? Ele super animado responde, sim, sim. E eu questiono ele, como vai ficar? Ele vai ficar legal. E nessa hora eu começo a dar bastante risada com a resposta dele, genial, né? De que vai ficar legal, colocar o nome, e enfim. E eu sigo aí. O que a gente chegou no combinado do planejamento aí oral, né? Desse texto, que foi escrito depois. Então, nós chegamos nesse combinado. Kenzo e o Lorenzo estão fazendo lição de práticas de linguagem. E agora vocês vão perceber o que aconteceu no meio do caminho desse combinado. Eu questiono então o Carlos. Tem algum nome da turma que pode ajudar a escrever Kenzo? Ele me responde, tem o seu nome. Eu lembro que seu nome é igual a do Kenzo. E aí eu tento trazer dele outros nomes, né? Uma tentativa ali. Será que tem outro nome melhor? Ele, não, Pro, escreve o seu nome para eu ver como é. Então, aí na minha lousinha aí, aparece o momento que eu escrevo o meu nome e ele está com o caderno dele ainda em branco. É importante eu falar aqui, nesse caderno dele em branco, que teve um combinado muito importante com a família, né? Com quem estava ali mediando a atividade comigo, que era, em vários momentos, a família, né, a pessoa que estava, o adulto que estava acompanhando, copiava do que eu tinha acabado de escrever nessa lousinha, copiava num papel em casa, isso já tinha sido um combinado antes, né, a palavra que o Carlos pediu, então, no caso, a Márcia escreveu Karina no papel dela em casa, e isso foi acontecendo ao longo de todo esse processo que vocês estão vendo. Bom, aí eu pergunto para ele, eu escrevi o meu nome, Karina, por que o meu nome te ajuda a escrever Kenzo? Ele responde, começa igualzinho.
e acrescenta o K. Fica pensando um pouco em voz alta, dizendo quem, apaga a letra A e coloca o E. E nem me pergunta se apaga, se não apaga, ele fica numa espontaneidade incrível dele, e que eu fiquei muito feliz por isso também. E ele apagar e coloca o E. E aí aparece assim na minha lousinha, a minha, né, com o meu nome e ainda o caderno dele já com alteração. Eu peço para ele ler, ele lê. Podemos passar para o próximo. Você acha que já terminamos de escrever Kenzo? Ele, Pro, agora é o Kenzo, a parte do Zo. E o Carlos, Pro, escreve Zo. E é interessante que essa palavra vem no momento que outras pessoas da família começam a falar, eu acho que essa palavra ajuda. Zorra ajuda, vem uma voz, né, da família, e é por isso que ele traz essa informação. E aí aparece na minha lousa Zorro, e na lousa dele ainda não apareceu nada que ele vai acrescentar na próxima. Vamos ver. Ótimo. E aí aparece. Que parte do Zorro poderá ajudar a escrever o nome do seu amigo? O começo, acho que ajuda. E aí aparece no caderno dele, ali com a informação, né, destacado, para vocês poderem acompanhar, o Z e o O que ele acrescentou. E a gente conversa um pouco e aí ele vai acrescentando. Kenzo, eu, Lorenzo, o tempo inteiro ele está falando do nome do Lorenzo, oralmente. E vocês vão ver que na escrita final não aparece Lorenzo, porque ele está tão convicto que ali já estava escrito Lorenzo, e aí vem um limite técnico aí, né? Dessa situação à distância, que eu não estava ali presente com ele, que isso foi um aspecto que eu já planejei para uma situação de revisão, mas vou continuar aqui. Pro, como eu escrevo estão? Tem algum nome que você conhece que pode ajudar? Ele rapidamente fala, ex-marido. E nessa hora, teve uma troca do adulto que estava mediano. Era o pai dele que estava... Ele tinha chamado o pai. Quando eu falei para ele, então vamos começar a escrever a legenda. Ele, pera um pouquinho, deixa eu chamar meu pai. Aí aconteceu essa troca no meio da atividade. E aí ele fala, ex-marido. O pai olha para ele assim, filho, acho que estado é melhor. E aí ele pede para eu escrever. Escreve estado, Pro. E aí eu escrevi estado na minha lousa. Na próxima lousa, no caderno dele, a gente vai ver o que ele começa a fazer. Então, ele coloca lá Kenzo, Lorenzo, e já acrescenta o começo o início da palavra estado. Este fica, né? Podemos seguir. Precisa escrever mais alguma coisa? Sim, acho que falta o tá, já sei. A professora de música ajuda. Pro, escreve Thalita, muito determinado. E aí eu escrevo Thalita, e na próxima lousa a gente vai ver a mudança que ele faz. Qual parte do nome Thalita te ajuda? E o Carlos? E agora, Pro, ajuda o nome todo. E eu, sem ter a visão do que ele estava vendo no caderno, eu pergunto, como assim? Ele, a parte do começo e do final. É igual, Pro. O começo tá e o final tá. Eu questiono, isso mesmo. Você vai usar os dois? Acho que sim, acho que não, já sei. Vou usar só o tá do final, muito convicto também. E ele acrescenta aí no caderno dele, caderno do aluno, o tá do final. Agora vamos ler o que você acabou de escrever. Não dá para ler assim, Pro. Eu questiono ele, o que você percebeu? Olha o T e depois o outro T, apontando para a sua produção. Tem algum problema ficar assim? Ele tem, vou apagar. E apaga imediatamente. Isso, podemos seguir? Muito bem. Vou ler o que você já escreveu. Kenzo e Lorenzo estão... Já terminamos de escrever a palavra estão? Ele começa a pensar, estão, vou colocar a letra O. E aí ele acrescenta a letra O no caderno do aluno. Podemos seguir. E chegando já no finalzinho da atividade, eu questiono ele. E agora? O que precisamos escrever mesmo? E relembro, né? Vamos relembrar? E ele retoma oralmente comigo. Kenzo e Lorenzo estão fazendo lição de prática de linguagem. Aqui eu separei essas 3 fotinhas, que nessa primeira a gente vê, né, bem pequenininho, mas ali aparece Kenzo, quando ele começa a escrever o nome do Kenzo. Depois, com a ajuda ali da mãe, ele também continua me mostrando o que ele estava escrevendo. E, por fim, é o texto como ficou. Então, a gente fez esse planejamento oral
né? Kenzie e Lourenço estão fazendo lição de prática de linguagem e o texto dele final é esse que vocês estão vendo. E fiquei aí com essa questão do Lourenço, que não apareceu escrito, para trazer nessa próxima situação de revisão. E muito obrigada. Obrigada, Karina. Muitas questões para nós pensarmos para esse espaço de reflexão. Antes de passar para a Thelma, eu só queria fazer 2 lembretes. A live está sendo gravada e depois será disponibilizada. E uma outra questão que está aparecendo bastante aqui também no chat é em relação ao recurso que você estava usando. Então, a Karina fazia as ligações via WhatsApp, né? Via videochamada do WhatsApp. Bom, mestra, Thelma, conta pra gente o que você achou, o que te chama a atenção no trabalho da Karina. Nós queremos te ouvir. É uma situação nova para todos nós, né? É difícil. Quer dizer, ela está tendo que. Nós levamos anos construindo a sala de aula como um espaço de reflexão para aprender a ler e escrever, né? Esse trabalho da sala de aula como espaço de reflexão, a gente levou bastante longe. Então, todas as situações de interação que a gente elaborou, todas as situações de garantias de situações de reflexão, a gente já se apropriou razoavelmente disso aí. De repente, nós perdemos esse espaço, mas a necessidade de reflexão para poder aprender a ler é a mesma. Não mudou nada. O problema é que a gente tem que reconstruir esse tipo de situação. Então, construir um espaço de reflexão para as crianças na situação à distância e de interação, de reflexão e de interação. Esse é atualmente o nosso desafio, né, Karina? E nós não estávamos, digamos que não é uma situação fácil. Nenhuma situação nova para nós foi fácil. Todo o processo foi bastante difícil, porque não tinha tradução, não tinha tradição na educação, esse privilégio que a gente dá à interação e à reflexão. Mas isso a gente foi constituindo ao longo dos anos e foi funcionando muito bem. Só que agora nós temos uma nova situação, que é garantir isso numa situação à distância. Não está sendo fácil, não, né? Como a Karina deve saber. Então, mas a gente não pode perder de vista que o que a gente quer é que as crianças pensem sobre a escrita. Não adianta a gente fazer nada que para elas aprenderem que não seja a partir da garantia de uma reflexão das crianças sobre a escrita. E essa é a condição didática que tem que ser montada pelo professor. E a Karina fez isso muito bem, né, Karina? Com bastante experiência. Obrigada, Thelma. Muito bom te ouvir, Thelma, e você recupera algumas questões das condições, né? Das condições que precisam ser garantidas para que as crianças continuem aprendendo. Quando você fala, né, da questão da interação, da reflexão, e de criar essas condições para que as crianças continuem pensando sobre a escrita. O quanto o trabalho da Karina abre possibilidades para pensar nesses caminhos, né? Bom, agora eu passo a palavra então para a Regina. Regina, quero também que você conte para a gente, né, as suas impressões, o que você está pensando aí depois de chegar mais perto do trabalho da Karina.
o som. Liguei. Então, Carla, dando continuidade à reflexão da Thelma, né, quando ela salienta a importância da manutenção dessa condição das crianças seguirem refletindo sobre o sistema de escrita, me chamou a atenção a forma pela qual a professora Karina fez isso, né? Ela fez isso no âmbito das práticas de linguagem, no caso da produção de um texto, né, legenda, que é um texto muito apropriado para as crianças que estão nessa fase inicial de alfabetização, porque é um texto curto, é um texto que se relaciona a uma imagem, né, e a descreve, e mantém, né, essa preocupação com a intenção comunicativa. Então, assim, a Karina, ela conversa com a criança no sentido de que, olha, o que é que a gente quer falar sobre essa foto, né? O que a gente quer escrever nesse texto? E com isso ela distingue o que também é muito importante, o que escrever, né? O planejamento do que escrever, separando do momento do como escrever, né? Porque para as crianças que estão nesse momento, é muito importante, porque temos desafios tanto na produção do texto, né, naquilo que será escrito, como na forma como ele será escrito, né? Que letras colocar, em que ordem colocar, que palavras e que letras me ajudam a escrever aquilo que eu ainda não sei e estou aprendendo, né? E aí é muito interessante perceber como que a própria criança já internalizou algumas intervenções da professora, né, de que alguns nomes que ela pede para a professora escrever, porque podem ajudá-la no desafio da escrita que ela quer, e como até a família vai ajudando vai aprendendo a ajudar a criança, né? Então, essa que era uma preocupação muito grande nossa, né, de como é que os pais que não são professores alfabetizadores e não têm nenhuma obrigação de saber como intervir, né, como eles vão aprendendo a não dar respostas prontas e vão aprendendo a ajudar, né, as crianças de um outro jeito, fazendo perguntas, dando referências, né. Então, me chamou muita atenção esse cuidado que a professora teve, né. Outra questão que eu achei muito interessante foi como é que ela foi puxando, né, desse projeto que ela tinha iniciado no presencial, a continuidade do trabalho a partir da pesquisa, com que meios tecnológicos ela podia atuar, né? Então, é impressionante a gente ver como que, quando a gente tem, né, mais segurança, mais conhecimento didático de alfabetização, a gente vai indo atrás das melhores condições de realização desse trabalho, que foi isso que a gente foi vendo, e como é que a Karina foi mantendo boas intervenções no WhatsApp, né? Quem diria que a gente faria intervenções de escrita no WhatsApp, né? E a trabalheira que é isso, né? Porque são muitos alunos, porque cada aluno está num momento, e eu estava vendo um planejamento também da professora Karina, onde ela pensa nas duplas produtivas, né? Depois, se der tempo dela comentar, se foi possível ela também fazer alguns trabalhos em duplas, e se, em caso afirmativo, se foi produtivo, né? Se foi bacana, o que as crianças puderam discutir juntas. É isso.
Obrigada, Regina. Regina também traz aí aspectos, né, Karina, para a gente pensar, né? Então, em relação à produção de legendas, que acho que é uma questão bastante interessante da gente discutir, né, sobre essa sua proposta, a questão em relação a esses agrupamentos, né, a interação entre as crianças, que eu acho que valeria a pena você contar para a gente também, e essa questão que está, né, o tempo todo em jogo, que é a questão dos vínculos, né, aproximando a escola dos alunos, mesmo diante desse contexto, né. Então, queria agora que você falasse um pouco, comentasse a partir do que a Regina e do que a Thelma trouxeram, que você faça novas perguntas. Vamos lá. É um trabalho de formiguinha, né, gente? Bem de formiguinha, bem de aos poucos, porque como eu estou usando essa ferramenta, né, do WhatsApp, né, que é a ferramenta mais democrática aí que eu fiz nesse mapeamento das famílias inicialmente, o trabalho tem esse teste, né, esse piloto, né, esse experimento tem sido muito aos poucos. Então, esse momento da interação, que eu já estou estruturando esse momento da interação das duplas, né, ele, além de eu ter que considerar, né, a hipótese da criança, eu vou ter que considerar também os vínculos afetivos entre as famílias. Então, tem um trabalho anterior que eu estou já rascunhando, estruturando, planejando, que para acontecer esse trabalho em dupla, com a dupla produtiva, eu vou ter que considerar esse aspecto também, né? Tanto essa parte que a gente já sabe que é importante, né, do critério, né, das hipóteses, mas também com esse cenário novo, como a Thelma falou, que é novo para todo mundo, ter que também pensar nesses vínculos familiares, para ser um princípio também de cuidado, pensando que duas famílias vão estar, né, mostrando aí a sua própria casa, a sua própria, né, privacidade, então ter esse cuidado. Então, Regina, eu acho que vai ser muito bom depois poder trocar mais uma vez com vocês, para poder trazer essa questão, né, de como aconteceu essa interação, né, com o WhatsApp, né, qual foi a possibilidade, né, e que limite teve também, né, algumas coisas eu já tenho percebido, mesmo no atendimento individual. Eu recebi aqui uma pergunta no particular de uma pessoa que está assistindo a gente, que perguntou, bom, mas como que foi? Você ligava e aí acontecia a aula, e aí é exatamente isso, né? Uma ligação, um atendimento individual agora, está sendo inicialmente mesmo, e já construindo esses passos aí para futuramente acontecer essa interação que a gente tanto acredita, né? Que é fundamental, mas que hoje está sendo atravessada por essa questão do ensino remoto, né? Como fazer isso com todas essas condições que eu apresentei aqui para vocês. Eu tenho uma dúvida, que pensando depois que voltar, quando surgir essa possibilidade aí da volta presencial, como organizar o trabalho, como pensar, como estruturar tudo isso, sem que eu faça uma prática que vá, assim, da minha perspectiva, uma vontade muito grande para tudo acontecer, para que todo mundo saia lendo, escrevendo, e eu sei que a situação é outra. E como, que eu tenho que pensar, que critérios eu tenho que tomar, né, cuidado aí, para poder pensar futuramente aí esse meu trabalho presencial. Boa a tua pergunta, Karina, e eu vou então pedir para nossa mestra falar um pouco sobre essa volta. Antes disso, eu só queria lembrar que o chat está aberto, né? Nós já estamos recebendo muitas perguntas,
mas quem está participando pode enviar suas perguntas. Nós, né, no final, abriremos um espaço daqui a pouco para pensar sobre essas perguntas, para buscar respostas. E então, participem, enviem suas perguntas, tá bom? Bom, Thelma, você fala disso ou a gente passa para a Regina? Passamos para a Regina, então? Pode ser, Regina? Queria falar direto com a Karina. Isso, então. Você vai falar agora a partir da Karina. Isso aí. Então, posso falar? Estão me ouvindo? Então, Karina, eu fiquei pensando que uma das coisas que eu observei que seria muito... Eu sei que você está lidando com o celular, que por isso que está essa relação professor-aluno, que é quase uma aula particular, né? Mas a gente precisa construir o coletivo, não porque é uma escola ou porque é uma sala de aula, é porque o coletivo é fundamental para a aprendizagem, certo? Então, eu fiquei pensando, por exemplo, o que é que a gente faz normalmente numa sala de aula de primeiro ano? Qual é o nosso texto base, a nossa cartilha? Eu costumo dizer que a cartilha do primeiro ano é a lista de chamada. Então, eles já tinham uma prática de usar a lista de chamada, de buscar os nomes na lista de chamada? Já tinham? Eu não estou te ouvindo, Karina. Dá para botar a Karina para falar? Pronto, deu certo. Sim, Thelma, é bem importante esse aspecto. Sim, né, a lista de chamada aí, né? Na verdade, lá a gente está numa situação de ajudante do dia e com muitos usos dos nomes da turma, da lista de chamada, né? Então, isso sim. Tanto é que ele, o Carlos, que eu apresentei agora, né? Ele se referiu muito, né? Também a nome de professor, porque também nessa lista, além dos nomes dos alunos, tem a lista dos nomes dos alunos, mas como é uma prática que foi pouquíssimo tempo, né, gente, de trabalho, mas de alguma forma isso já estava aí como um procedimento importante. Eu acho que até uma quer falar, gente. Levantou o dedinho. Eu quero conversar, gente. Fica essa coisa de esquisito. Bom, todo mundo sabe que eu sou antiga, que eu estranho tudo isso. Mas, eu acho que, assim, mesmo quando você está trabalhando individualmente com uma criança, nada impede que o coletivo esteja presente. Entendi. Não é porque o seu interlocutor é que o coletivo está ausente. Entendi. O sentido de você escrever no grupo, na escola, é o sentido da produção de ideias e de práticas no coletivo. Né? Então, por exemplo, eu costumo dizer que a cartilha do primeiro ano é a lista dos alunos. E com a lista dos alunos e o esforço que as crianças fazem para dominar essa lista, eles aprendem a ler e escrever. Talvez isso não seja suficientemente divulgado, mas é fundamental. Então, por exemplo, ler a lista é uma atividade interessante. Você só vai poder trabalhar com uma criança de cada vez? Nesse primeiro momento, sim. E num outro momento que a gente vai estudar aí junto com a escola, esse grande desejo meu, que é essa interação entre as crianças, né? E de importância, que a gente sabe que é importante ter. Então, porque o WhatsApp
O WhatsApp permite 4 pessoas. Isso. Mas é que no telefone celular pequenininho fica difícil, né? E também essa outra questão, né, Thelma, de poder, eu preciso traçar esses vínculos familiares para acontecer essa interação, então eu vou ter que considerar isso também, né? Nessa outra etapa, quando acontecer. Não, mas, bom, eu não sei, mas você pode ter um vínculo com a criança, a mãe está na retaguarda. Uhum. Né? Entendi. Uhum. Muito bom, Thelma. Muito boa as questões, a reflexão que você traz e tenho certeza, né, Karina, que faz a gente pensar em muitas coisas, Uhum. né? Eu queria propor uma questão para a Regina, né? E penso que tem a ver com essa questão que a Karina trouxe, né? De como continuar o trabalho. E eu queria que você falasse um pouco, Regina, sobre essa ideia da continuidade do trabalho, como articular, né, esse trabalho que está acontecendo no contexto remoto, com a volta às aulas, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. O retorno às aulas está sendo a grande questão do momento, né, Karina? Não sei se você conseguiu ouvir hoje o pronunciamento do governo do estado, pelo menos para o estado de São Paulo. Parece que só retornaremos em parte no presencial lá para 8 de setembro, conforme estiverem os índices e os indicadores da pandemia, né? Isso significa muitos desafios para a gente que está na escola, na linha de frente, com alunos, com famílias, que têm muitas perguntas, alunos desejosos de voltar para a escola, né? Famílias também precisando que seus filhos voltem para a escola, e a gente tendo que lidar com muitas coisas, né? Primeiro, pensar que estamos todos responsáveis pela segurança, né, da saúde de alunos, profissionais, e com todo o cuidado para que esse ambiente coletivo, né, não seja um foco de contágio, né? Então, a preocupação com a saúde de todos é nossa responsabilidade, e a gente vai ter que seguir os protocolos de saúde. Isso significa que também teremos que cuidar das pessoas de grupo de risco, né? Sejam elas profissionais ou alunos. Parece que teremos no estado de São Paulo, inicialmente, apenas 35% dos alunos na escola. Então, quer dizer, é uma volta, mas é uma volta também cheia de perguntas, que não é um retorno àquela escola que a gente conhecia, com o grupo todo, quer dizer, é uma escola com protocolos de distanciamento, 1,5 metro entre as crianças. A gente sabe que para as crianças pequenas isso é um desafio enorme, né? Então, eu acho que a gente vai ter que pensar num primeiro mês de muito acolhimento, né? De muita escuta, de ouvir o que as crianças têm, né? Que expectativas elas estavam tendo para esse retorno, né? No meio de tudo isso, eu acho que a gente também tem que ir identificando aqueles que puderam avançar em suas aprendizagens em relação ao tema da alfabetização, que é o nosso, né? Aqueles que não, que vão precisar de mais apoio, né? Então, eu acho que a gente precisa ter um programa bem pensado de apoio à aprendizagem para aqueles que precisam, né?
Até essa questão da interação, né, essa cena tão comum numa sala de aula de alfabetização, que são 2 ou 3 crianças em torno de letras móveis, pensando juntas, de papel, de lápis, escrevendo juntas, cada uma querendo escrever uma coisa, tudo isso também não vamos ver tão cedo, né? Então, eu acho que vai ser um desafio, né? E a gente tem que cuidar para ver, né, quais são as crianças que estão precisando de mais apoio e, inclusive, a gente pode pensar em como evoluir nesse ensino híbrido, né? Que o ensino híbrido, ele é compreendido não só como esse mix, né, de ensino presencial com ensino remoto, mas também como uma possibilidade de personalização maior, né, das atividades para as crianças ou para subgrupos de crianças que estão com necessidades próximas de aprendizagem. Então, eu acho que a gente vai ser desafiado a diversificar muito as propostas, a pensar o que no presencial é muito melhor, né? Porque fica difícil de fazer no virtual, então, que atividades no presencial da escola valem a pena ser feitas, atividades de artes, atividades de educação física, enfim, atividades que no remoto, por mais que a gente tenha sido muito criativos, né, fica mais difícil, e que atividades que deram certo, né, então também fazer uma avaliação das práticas propostas nesses meses que a escola funcionou virtualmente, para ver o que deu certo, então pode ser mantido como propostas de atividades nesse ensino híbrido, né? Depois, acho que a gente pode também sistematizar, né, muitas coisas do que nós aprendemos nesses 3 meses, porque eu acho que aprendemos muito, acho que as crianças tiveram um avanço enorme em relação ao uso das tecnologias, né? Acho que em algumas práticas elas serão incorporadas, elas vão permanecer, né? Pelo valor que elas tiveram como oportunidade de aprendizagem para as crianças, né? Então, eu acho que ao mesmo tempo que é uma hora de fechamento, de avaliação, né, de sistematização, também é um momento da gente passar de uma situação que a gente funcionou mais no emergencial, né, mais reativamente, para uma situação de maior intencionalidade, de maior proatividade. Muito bom. Regina, faz a gente pensar, né? E você traz uma questão importante, que essa volta à escola não será a volta ao normal, né? Ao dito normal, ou à escola que a gente conhecia. E esses desafios, né? Se nós estamos sendo desafiados nesse contexto remoto, nós continuaremos sendo desafiados nesse novo contexto de aula presencial, né? Bom, nós vamos fazer o seguinte agora, como eu disse antes, não param de chegar perguntas aqui, nós vamos abrir para as perguntas. Eu vou começar com a professora Karina, porque vieram, Karina, várias perguntas em relação à organização. Então, acho que é um momento bem importante para você contar um pouco da organização do trabalho. Então, eu juntei aqui algumas questões, tá? Então, uma pergunta que apareceu em relação à quantidade de alunos. Então, para quantos alunos você tem conseguido realizar esse trabalho? Como você tem envolvido os pais, as famílias?
a outra questão, a frequência. E uma coisa que eu queria que você dissesse é em relação aos saberes do Carlos, e penso que valeria a pena você recuperar essa questão. Tudo bem? Deu para anotar tudo? Deu sim. Então, como eu disse inicialmente, a escola, logo no início, precisou fazer essas ações emergenciais e todos os professores fizeram produção de material didático. Não foi feito... O que a gente produziu de audiovisual foram vídeos enviados, a escola criou grupos, salas de WhatsApp por ano, né? Então, cada ano tem uma sala de WhatsApp, que quem media essa sala, né, esse grupo de WhatsApp, é a secretária da escola, que faz intermediação com as professoras e professores. Então, não houve nesse primeiro momento produções em plataformas digitais, porque por conta mesmo da realidade do público que a gente atende, né? Então, seria inviável, por exemplo, produzir e organizar rapidamente, e a escola teria toda a condição para isso, plataformas e tudo, logo no início, né? Sem ter os acessos, né? Sem ter a participação das crianças, sem ter a aula em si. Então, então, a gente precisou investir por um tempo grande mesmo nesses envios de materiais, e cada professor foi pensando aí nas características da sua turma, né? Então, foram materiais impressos, enviados de 15 em 15 dias, pensando um pouco na organização, né? Para o público entender como foi essa organização. Então, a cada 15 dias, né? A primeira remessa foi, aí 15 dias depois, a escola fez uma organização muito cuidadosa de poder as famílias entrarem na escola para retirar essa segunda leva de material, que não era só o material impresso, mas também esses kits que eu mencionei no início, né? Da cesta básica, do kit de higiene, que tudo isso aí compõe essa educação integral aí, considerando que a gente vive uma desigualdade social extrema, né? Então, não houve essa parte de plataforma. Agora, como eu disse, tem esse novo momento que a escola conseguiu, com outras parcerias, né? Compras de computadores para os alunos mais velhos, e isso a gente está muito feliz, estamos vibrando. Então, alunos de quinto, sexto ano com os computadores, podendo trabalhar com uma plataforma que foi criada e que está nesse processo, e primeiro ano, e segundo ano, e terceiro ano, está nesse momento de estruturação. E o primeiro ano com esse projeto piloto, projeto piloto de experimento, com esse atendimento inicial, que é individual, né, que é nessa ligação, o passo a passo disso, focando um pouco no passo a passo, né, que foi uma das perguntas aí. Na minha semana, né, eu organizei de uma forma que eu pudesse, primeiramente, atender um mesmo grupo de alunos, né? Então, 3 alunos participaram desse primeiro momento, né? Três alunos. Então, na semana, né, cada dia da semana, eu atendia esses 3 alunos, entendeu? Então, fazia atendimento desses 3 alunos, e aí, numa outra semana, que é essa próxima aqui, né, que se segue, que vai continuar o meu trabalho nisso, eu vou atender mais outros 3 alunos, e assim se segue para eu conseguir poder fazer esse atendimento das 18 crianças. O tempo é um desafio muito grande para mim. E quando eu falo do tempo, é que quando eu agendo essa aula, por conta mesmo da tecnologia, de pouca tecnologia, de acesso à internet, inclusive, pode acontecer que aquela aula que estava agendada para as 2 tem que mudar para as 4h30, por exemplo, no dia, mesmo estando tudo organizado, tudo agendado. Então, tem uns limites que vão acontecendo no caminho, e o tempo, que é essa vontade, né? Da minha parte, a minha vontade era, na semana, conseguir atender, segunda-feira, atendi todos os 18. Terça-feira, assim, um desejo, uma vontade imensa que fosse dessa forma, né? Mas conversando com a Teca, que é a minha coordenadora, falou, vamos aos poucos, vamos com cuidado, vamos fazer uma coisa pequena primeiro,
analisar tudo que dá certo, tudo que não deu. Aí a gente passa para uma segunda etapa, para que não gere expectativa também, né, para essas famílias, né? Como que eu faço uma ligação e conto, gente, agora vocês vão ter aula agendada por telefone, eu vou ligar, vai ser atendido. E aí acontece coisas no meio do caminho que tem a ver com tudo isso que eu estou dizendo para vocês, esse cenário todo, e que não garante aí, né, esse contrato e essa credibilidade, né, da escola, né, do papel da instituição escolar com essas famílias que estão sendo atendidas, né? Então, tá tendo esse cuidado também. Então, esse ritmo que eu gostaria que tivesse maior, de todo mundo já, assim, eu tenho que respirar fundo e falar, bom, vamos lá, vamos aos poucos, já está dando um resultado de formiguinha, é uma semente, e eu sou muito esperançosa, eu tenho a Thelma vive falando, eu sou muito esperançosa, eu também sou. Então, assim, eu tenho super esperança de que tudo isso vai crescer, né? Infelizmente, como a Regina falou, né, essa previsão de setembro, enfim, com todas essas condições aí, então tem esse tempo todo aí que eu acredito que eu vou conseguir fazer mais atendimentos, né? E, enfim, eu acho que é isso, né, Carla? Ótimo, Karina. Você traz questões, né? Eram questões que estavam aqui aparecendo no chat. Você trouxe informações que ajudam, né, os professores, os educadores que estão nos assistindo a pensar como organizar. E aí você trouxe mais um elemento, né, que é a parceria também com o coordenador nesse momento, né? Bom, aí eu queria fazer agora uma pergunta para a Thelma. Mestra, é sua vez. Uma proposta que tem sido muito frequente, que tem aparecido bastante durante, né, esse ensino no contexto remoto, é oferecer para as crianças conjuntos de atividades soltas, né, e que são tidas como atividades de alfabetização. E eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a diferença entre uma proposta como essa, que a Karina compartilhou, com essa situação, esse conjunto de atividades que é enviado para a casa das crianças, para que as crianças realizem. Pronto, posso falar? Então, eu fiquei assombrada quando começou essa situação de ter que trabalhar remotamente, que a gente andasse para trás em tudo, certo? Então, de repente, fosse ligue a figura ao nome, ou aquelas outras bobagens que a gente fazia. E quem sabe ligar, já sabe ler. E quem não sabe ligar, não descobre como faz, porque não há nenhuma atividade reflexiva aí no meio. O que eu acho que tende a acontecer é que nós vamos construindo. Eu me perdi um pouco. Você quer repor a pergunta? Reponho, Thelma. A pergunta tem a ver que diferença faz uma proposta como essa que a Karina acabou de compartilhar e esse conjunto de atividades, né, de atividades soltas, que são tidas como atividades de alfabetização, que estão sendo enviadas para as crianças. E aí acho que você já trouxe uma coisa bem importante, né, da preocupação de que nesse momento a gente voltasse para trás, propondo atividades sem sentido e atividades que ocupam esse lugar, né, de preencher o tempo das crianças. Eu sei que é um pouco difícil para as pessoas lidar com essa ideia, mas quem aprende são as crianças. A gente não tem a capacidade de fazer as crianças aprenderem. Essa ideia empirista básica de que você vai lá e enfia na cabeça das crianças o que elas precisam saber, só funciona porque as crianças funcionam de outro jeito e elas reconstroem o conhecimento para elas mesmas. E as crianças que ficam muito preocupadas em seguir as regras dos professores, quando essas regras são cegas,
Essas são as que não vão para frente. Mas não é porque está à distância que as crianças vão parar de pensar. Então, é preciso que os professores mantenham esse foco na ideia de que o que você pedir para as crianças e o que você oferecer para as crianças tem que criar uma situação de reflexão. Se não for de reflexão, não vai ajudar a aprender, né? Não sei se essa resposta é suficiente. Ou precisava mais alguma coisa? Eu considero sua resposta mais que suficiente, Thelma. Você trouxe questões aí cruciais, né? Que quando você traz a questão da reflexão, de como criar esse espaço sem voltar para trás e propondo situações em que, de fato, as crianças atuem como protagonistas, né? Acho que você traz uma contribuição fundamental de que a gente imagina que a gente tenha sempre que fazer alguma coisa para que as crianças aprendam. E quando você diz que essa é uma ideia empirista, porque as crianças aprendem quando a gente oferece as condições didáticas necessárias, acho que é uma contribuição muito importante para a gente pensar sobre isso. Bom, por conta do tempo, né, nós já estamos aqui, né, no limite. Eu queria passar agora para a Regina, para que a Regina faça algumas considerações finais. Regina, tem aparecido muitas questões em relação a como o professor fazer intervenção ainda com as crianças, com crianças, por exemplo, que saibam menos que o Carlos, ou com crianças que tenham com saberes diferentes do Carlos, ou que saibam mais, ou que saibam menos. E aí eu queria pedir, né, que você falasse um pouco isso, porque essa é uma pergunta que está aparecendo bastante aqui no chat, e já emendasse com as considerações finais. Bom, eu acho que quando a gente falava, né, de manter o vínculo com aquilo que estava acontecendo no presencial, né, isso vale também para que conhecimentos sobre a escrita cada criança tinha, né? Então, em que hipótese de escrita a criança estava naquele momento, se elas avançaram, então, assim, não perder esse elo de ligação com a possibilidade de enxergar as reais possibilidades das crianças, né? Porque a boa intervenção é aquela que dialoga com aquilo que a criança está pensando e com as possibilidades dela avançar a partir da problematização daquilo que ela sabe e não sabe, né? Eu acho que um risco que a gente corre, né, principalmente, corre no presencial também, mas no virtual a gente corre muito mais esse risco, é da gente fazer propostas de atividades em que as crianças só tenham que colocar em jogo aquilo que elas já sabem. Isso é muito comum, né? E então, acho que ficar atento a isso, quer dizer, se a gente propõe uma atividade que a criança consegue fazer sem nenhum problema, então a gente não está desenhando uma situação potente para que ela aprenda, a gente está permitindo que ela já coloque em jogo aquilo que ela já sabe, né? Então, essa dosagem, né, de uma proposta que seja possível, mas ao mesmo tempo desafiadora, daí a necessidade da interação e da discussão com colegas ou com o professor. Isso vale para qualquer uma, esse princípio, né, vale para qualquer uma das hipóteses em que a criança se encontre, né? Então, eu sugeriria, né, ficar de olho nisso, né, se a criança já consegue fazer sozinha, porque ela já sabe, então não é uma proposta de aprendizagem. Cara. Ótimo, Regina.
Obrigada. Eu vou pedir agora para a Karina, né? Nós, então, já estamos aí nos finalmentes, e eu queria pedir que a Karina, né, então, fizesse suas considerações finais, contasse um pouco, né, depois de ouvir Thelma e Regina, o quanto pôde contribuir com o seu trabalho, pensando aí, né, nas reflexões que essa supervisão possibilitou a você, Karina. Obrigada, viu, gente? Bom, dá vontade de continuar a live, né? Com mais questões que foi colocado, assim, muitos pontos importantes, que uma live só a gente não consegue aprofundar, né? Mas consegui fazer uma lista aqui, né? Da questão do coletivo, que o coletivo, mesmo no ensino remoto, ele não precisa estar ausente, de muitas coisas importantes que foi colocado, das condições, didática aí que eu tenho que tomar cuidado para oferecer nesse momento. Essa questão do colocar em jogo, né, o que já sabem, olhar para isso, né, se a criança, isso que a Regina acabou de dizer, eu coloquei aqui como algo muito importante aí para se pensar, para eu pensar, né, e olhar aí para como as crianças, né, no diagnóstico inicial, como que mapeamento eu tenho disso e cuidar disso. E, assim, só tenho a agradecer, né, gente, pelo convite, por essa troca que tivemos hoje, por essa oportunidade também. Eu sei que tem muitas colegas aqui participando. Teve uma mobilização aqui muito grande na minha comunidade. A comunidade está em festa. Então, eu só quero agradecer a todas vocês, a todo o cuidado que o Instituto teve, desde o convite até todo o processo. Né? Eu só estou muito feliz, muito agradecida por ouvir a Thelma, ouvir a Regina. Foi um grande prazer. A Regina ainda não conhecia. Então, eu estou muito emocionada. Pensando em mil coisas já, né, sobre a continuação e como fazer de tudo isso. E eu só tenho a agradecer. Obrigado à Caia também, né, que é a escola que eu trabalho, e que está aí, né, no front, pensando possibilidades, a toda a equipe de professores e professoras que está também, assim, se debruçando, pensando em caminhos, pensando em possibilidades, cuidando dos materiais, de produções, seguir as rotinas de entrega, enfim, né, e de toda a programação que a escola também fez, para manter o vínculo da escola e as famílias, com programa de rádio, com envios de vídeo dos professores, contando história. Então, está sendo muito trabalho, e um trabalho necessário para que eu sempre fico que minha prática, como eu não posso, assim, da minha prática, reproduzir exclusões que já acontecem já há anos, né, na nossa história aí do país. Então, como que eu consigo, de que forma eu faço, né, para que essas exclusões não apareçam na minha prática do dia a dia, né? Só tenho a agradecer. Obrigada, gente. Karina, nós é que agradecemos. Nós estamos em festa junto com a comunidade, porque é um orgulho tê-la aqui conosco. É um orgulho, uma alegria imensa poder abrir esse espaço para compartilhar o seu trabalho, que tem sido feito com tanto cuidado, com tanto respeito, né? Então, nós também nos alegramos muito por você ter aberto sua sala de aula e estar aqui com a gente, viu? Muito obrigada. É um orgulho ter você aqui e você ser nossa ex-aluna, que não é ex, continua sendo, né? Bom, nós vamos então finalizando. Queria agradecer muito, já fiz o agradecimento à Karina, queria agradecer muito a Regina Scarpa, a Thelma Vaz, por todas as contribuições. Aqui os comentários no chat têm aparecido muitas coisas, as pessoas agradecendo, dizendo o quanto puderam aprender, o quanto o trabalho da Karina e a supervisão realizada pela Thelma e pela Regina puderam contribuir, né? Muitas pessoas parabenizando o trabalho da Karina, os comentários da Thelma e da Regina.
E eu finalizo dizendo que esse encontro, nós estamos fazendo uma parada, né, para voltar a nos reunir na próxima terça-feira, no dia 30, com a professora Rafaele Vicentim, e nós aguardamos todos vocês, a nossa live, então, na terça-feira, no dia 30/6, às 16 horas, e às 17 nós abrimos, então, para as perguntas e estendemos esse pouquinho até às 17h30. Então, obrigada a todos, obrigada pela equipe do Vera, pelo suporte, por tudo que vocês, por todo o cuidado, né, de manter essa live no ar. Um abraço a todos e até terça-feira. Obrigada. Tá, gente.